operação, o que o senhor pode dizer sobre a operação que afastou o governador de Alagoas, Paulo Dantas? Boa noite. Essa trama já era esperada, porque ela foi anunciada, inclusive, pelo presidente da Câmara dos Deputados em várias oportunidades, inclusive através de postagem nas suas redes sociais. O deputado eleito, Alfredo Gaspar de Mendonça, que era até junho do MDB, como dois outros que acabaram indo para o partido de Arthur Lira, também até junho integravam o MDB, ele anunciou a operação. Nós tivemos outros fatos na mesma direção. Houve uma abordagem de agentes da Polícia Federal há 2 dias da eleição do presidente da Assembleia em um restaurante público, porque portava dinheiro. Não é crime portar dinheiro, crime é você usar o dinheiro para comprar votos. Ele estava, no momento da abordagem, almoçando com alguns colegas num restaurante do Hotel Ritz. E um fato anterior, que o Arthur Lira e o prefeito de Rio Largo, eles chegaram a vazar uma operação que prenderia 30 pessoas em Rio Largo, que depois aconteceu, e com base no vazamento da operação, eles entraram com pedido de habeas corpus junto ao Tribunal Regional do Recife Federal, que foi concedido. Nós denunciamos esse fato aqui, aliás, numa entrevista até ao UOL, e o tribunal teve que refazer a operação porque tinha sido impedida com uma trama parecida com essa trama que aconteceu hoje afastando o governador. Esse fato é um suposto fato de 2017, uma investigação no âmbito da Assembleia Legislativa, portanto, de competência da Justiça Estadual, e que foi levada por Arthur Lira e pela Polícia Federal para Brasília, e lá no STJ perambulou de gabinete em gabinete. Por exemplo, passou no gabinete do ministro Falcão, que não aceitou ser relator, e acabou parando no gabinete da Laurita Vaz, que é uma notória bolsonarista, e que teve a coragem e o desplante de afastar um governador de um estado eleito constitucionalmente entre um turno e outro da eleição. Ora, o Paulo Dantas deixou de se eleger no primeiro turno apenas por 3% dos votos. Já tem, de acordo com as pesquisas que foram publicadas ontem, 60% dos votos válidos. E sem competência, sem nada, para atender a segmentos da Polícia Federal, esse que opera em Alagoas, sobretudo, e do Ministério Público, através do Ares, através da Lindora, eles fazem essa trama. Mas Alagoas, novamente, dará a resposta. E nós pedimos para tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral investigar esses fatos todos. Senador, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite. Senador, boa noite. Obrigado pela participação. Eu queria que o senhor comentasse, porque o senhor chegou a falar sobre a questão da possível ingerência política na PF aqui em Alagoas, né? Eu vejo aqui no dia 5 de agosto desse ano houve a mudança de cargo, né? Assumiu a Juliana de Sá Pereira. O senhor chegou a comentar o senhor fez um pedido agora ao TSE, que inclusive pediu informações à PF aqui sobre essa operação envolvendo o Marcelo Vitor, que é o presidente da Assembleia aqui na sexta-feira antes da eleição. O senhor fala em ingerência e também nessa questão da mudança da PF, pedindo para que ela seja alterada novamente. Queria saber que ingerência o senhor acredita que houve e como o senhor avalia que isso pode prejudicar ainda mais, no caso, a campanha do Paulo Dantas. Uma ingerência direta do presidente da Câmara dos Deputados, que assegurou para aliados seus que estaria em pleno agosto trazendo uma superintendente para auxiliar no processo político eleitoral. É inusitado, é uma tentativa do senhor Arthur Lira de ter uma Gestapo própria, e é inadmissível que em pleno século XXI nós tenhamos demonstrações disso aqui. Ele próprio comprou um depoimento do pai do candidato, do pai do governador Paulo Dantas, contra o próprio Paulo Dantas. Nós pedimos para investigar o fato, com todas as provas que nós temos, e o Tribunal Regional Eleitoral mandou investigar.
Então, nós temos este fato, né, a abordagem do presidente da Assembleia Legislativa e o vazamento da operação de Rio Largo, porque as pessoas envolvidas eram ligadas ao Arthur Lira e ligadas ao prefeito de Rio Largo. Para você ter uma ideia, o advogado do Arthur Lira, que é o mesmo advogado do prefeito, e quem peticionou o habeas corpus junto ao Tribunal Superior Eleitoral, era um dos investigados. E eles abortaram a operação. Eu a denunciei aqui numa entrevista que dei tratando de assuntos políticos aqui no UOL, né? Isso teve uma repercussão grande e o Tribunal do Recife mandou afastar o prefeito e prender o prefeito. E o Arthur Lira deu declarações dizendo que iria ter contato com a Polícia Federal para que ela não continuasse a investigar os prefeitos que foram beneficiados com os recursos do orçamento secreto. Isso tudo é público. Esse Arthur Lira é um fanfarrão. Ele vive de ameaçar as pessoas, as instituições e querer se apropriar delas. Ele, Madeiro, levou uma surra aqui em Alagoas. Alagoas tem 102 municípios, nós ganhamos de 87 municípios para governador, inclusive em Maceió e em Arapiraca. Nós elegemos de 27 deputados estaduais, só o MDB, estou falando, nós elegemos 14 deputados estaduais, elegemos as duas coligações, 4 deputados federais. E dos 5 deputados federais, dos 4 que ele elegeu, não é, 3 eram do MDB até junho. Passaram para o PP exatamente atraídos pelos argumentos do orçamento secreto. Isso é uma coisa inacreditável que ainda aconteça no nosso país. O Arthur Lira, portanto, depois da surra que levou na eleição, ele está desesperado, querendo criar um artifício, afastar um governador para tentar impedir uma eleição que todas as pesquisas de opinião realizadas, todas, sem exceção, dizem que o Paulo Dantas vai ganhar, como o Renan Filho ganhou para senador, né? Como elegemos as maiores bancadas, né? E apesar do que ele gastou, só de uma vez do orçamento secreto, ele anunciou em Brasília que estaria mandando 400 milhões para Alagoas. 400 milhões de reais. A sua prática é uma prática conhecida. E esse episódio da Assembleia Legislativa, porque essa investigação de 2017, no âmbito da Assembleia, nos remonta a um fato que o Brasil todo conhece. Quem coordenou o desvio de recursos da Assembleia Legislativa foi o então deputado estadual Arthur Lira, e foi condenado por isso em várias investigações. Há 3 eleições que este sacripanta, ele disputa com liminares concedidas pelo TJ de Alagoas. Isso é um escárnio. Eduardo Cunha não pôde disputar nas mesmas condições, outros não puderam disputar o Arruda, e ele disputa, condenado em segunda instância, 3 eleições com liminares concedidas pela Justiça Estadual. Isso não está certo, né? Isso vai ter que ser investigado. Hoje, mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou sobre a ação da PF aqui para o UOL. A gente separou esse momento, vamos ver. Primeiro, estão querendo politizar uma situação que no Brasil ninguém controla, e vocês sabem disso. Eu tive um evento político num determinado município de Alagoas, que foi usado aqui numa entrevista pelo senador Renan, inclusive eu estou processando e ao UOL, desculpem, né, vocês sabem disso, porque eu estive num dia, no outro teve uma operação da Polícia Federal contra esse prefeito, e o senador tentou fazer ilações de que tinha envolvimento meu, quando não há e não haverá nunca nesse sentido. Essa operação Edema, quem vive em Alagoas, qualquer político de Alagoas, sabia que mais dia menos dia ela ia acontecer. Ela aconteceu, Carla, com ordem expressa do STJ, não da Polícia Federal, não do superintendente A ou superintendente B. Eu nem tenho nenhuma ligação com o superintendente que entrou e que saiu, nem tenho nenhuma ligação com esse superintendente que não entrou. Não é uma área afim de qualquer política pública, indicações ou ingerência na Polícia Federal. Agora, vocês não podem esconder o fato de que essa operação aconteceu, ela deve ter gravidades e, por acaso, fatos que estão aí no sigilo de segredo de justiça, que uma ministra do STJ dá uma decisão de afastar um governador
num período eleitoral, deve ter muita coisa séria. Bom, senador, queria te ouvir a respeito dessa fala e quais atitudes o senhor pretende, o MDB pretendem tomar. Uma fala, me desculpe, absolutamente cínica, porque eu queria só repetir, ele que é condenado por desvio de recursos na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Não é? Ele havia anunciado essa operação edema, de que ela aconteceria a qualquer momento. Eles, desculpa só repetir, eles pegaram uma investigação estadual e levaram para Brasília, através de um pedido da Polícia Federal, cuja superintendente fora nomeada em agosto, trazida pelas mãos sujas do Arthur Lira para comandar essa instituição, que é uma das mais respeitáveis do Brasil. Ora, eu fui ministro da Justiça e posso testemunhar o papel de isenção da Polícia Federal, não de setores da Polícia Federal que foram aparelhados pelo bolsonarismo, pelo Arthur Lira, que acham que nós podemos ter aqui no Brasil uma Gestapo. Eu não politizei nada, absolutamente nada. Nós estamos sendo vítima dessas armações e respondendo à altura. A operação de Rio Largo, ela vazou antes de ser materializada. Quem vazou a operação foi um agente. A superintendente da Polícia Federal sabe quem foi, para quem vazou, por que vazou. E, com base nisso, o advogado do Arthur Lira, que é o mesmo advogado do prefeito de Rio Largo, entrou com um pedido de habeas corpus. Isso é inusitado. Você entrar com um pedido de habeas corpus para barrar uma operação, não é, que envolvia pessoas diretamente ligadas ao prefeito e ao Arthur Lira. Ele mandou para Rio Largo, em 2 anos, 90 milhões de reais de orçamento secreto. Grande parte desse dinheiro era sacado no caixa, porque o prefeito de Rio Largo fez contratos com 2 empresas fantasmas de São Paulo, que dizem aqui em Rio Largo que foram levadas pelo Arthur Lira e sacaram mais de 400 cheques de 49 mil reais na boca do caixa da Caixa Econômica Federal. Então, é uma coisa com todas as digitais do Arthur Lira. E a maneira como ele publicamente se posicionou, que ia abordar a Polícia Federal para não continuar a fazer essas investigações, demonstra cabalmente o que nós estamos assegurando aqui. Tanto que eu entrei há 10 dias com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para investigar o abuso de autoridade da superintendente e o aparelhamento político dela, que se transformou em cabo eleitoral. Eu até não a conheço, o Madeira há pouco disse o nome dela, Juliana, um cabo eleitoral do Arthur Lira, que é uma excrescência sobre qualquer ângulo que você observar. Esse Arthur Lira, ele era o operador do Eduardo Cunha, que achacava as pessoas, tomava dinheiro em nome do Eduardo Cunha, continua agora fazendo em nome próprio, afeito a essas tramas todas, utilização de setores da máquina estatal em benefício próprio, querendo desconstruir a reputação das pessoas. Quer dizer, um cínico que até acusado de ter espancado durante horas sua ex-mulher, foi aqui em Alagoas e por isso foi até preso. Okay. O senador, uma última questão, rapidinho. Essa operação acontece 2 dias antes da vinda do ex-presidente Lula a Maceió, era aguardado, né? O Paulo Dantas chegou a gravar um vídeo convidando recentemente, ele fechou essa agenda. Queria saber o que é que o senhor acha da presença dele, porque chegou-se a ventilar a ideia de ele não vir nesse momento, já que há uma turbulência que poderia afetá-lo. Eu queria saber o que é que o senhor acha dessa decisão dele vir a Alagoas nesse período. Sobre isso, e opinei favoravelmente. É muito importante a presença do presidente aqui na quinta-feira, até para que haja uma repercussão, em função da vinda dele, dos fatos que aqui estão acontecendo no Estado. Um governador constitucionalmente eleito, afastado em meio aos 2 turnos da eleição, quase ganhou no primeiro turno com uma manobra política. A investigação ela foi pedida para ser levada para Brasília porque o então deputado se elegeu governador. Não tem absolutamente nada que justifique
Isso é decisão já tomada em outros casos parecidos. Quer dizer, eles levaram para Brasília, a Polícia Federal recomendou o afastamento, isso foi para o STJ, andou de gabinete em gabinete, porque alguns ministros pressentiram que era uma trama, não aceitaram ser relator. E acabou indo, por fim, para o gabinete da Laurita Vaz, que é uma notória, repito, bolsonarista, e deu um despacho dessa ordem, dessa magnitude, afastando um governador que ganhou com uma grande diferença no primeiro turno, quase ganhou a eleição no primeiro turno, e está em primeiríssimo lugar no segundo turno. Só as artimanhas de Arthur Lira poderiam fazer uma coisa dessa. E contando também com a participação da Lindora e do Ministério Público Federal, porque quando a Laurita aceitou ser relatora do processo, ela ouviu o Ministério Público sobre as medidas que estavam sendo pedidas pela Polícia Federal, inclusive o afastamento do governador. E o Ministério Público, através da Lindora, concordou. Ora, o Ministério Público desdenunciou o Arthur Lira. Desdenunciou. Havia uma denúncia contra o Arthur Lira que foi retirada pelo Ministério Público. Quer dizer, é uma influência contra a qual todos nós que defendemos o Estado Democrático de Direito temos que nos insurgir. Temos que nos insurgir. E ainda mais, depois de tudo isso, de milhões e milhões esbagaçados numa campanha que ele não sabe nem dizer qual é o custo. Ele leva uma surra e perde em todas as instâncias. O único lugar do Brasil que o MDB elegeu um senador foi em Alagoas. Porque também sobre isso, Madeira, há uma discrepância sobre o que aconteceu na eleição, sobretudo com relação ao Senado, que eu já fui 4 vezes presidente da casa, eu conheço um pouco. As pessoas trataram mais, discutiram mais os nomes que estavam chegando, não discutiram os nomes que estavam saindo. Então, o resultado da eleição com relação à composição do Senado é o seguinte: em 17 estados, a situação se manteve. Se era bolsonarista, ficou bolsonarista. Se era oposicionista, ficou oposicionista. Em 5 estados, bolsonaristas desalojaram oposicionistas, e em 5 estados, outros, oposicionistas desalojaram bolsonaristas. Então, a situação se manteve. É ruim o Senado? É ruim, mas já era ruim. Não houve um avanço da direita. Isso é uma leitura apressada, precipitada, e da qual o Bolsonaro está tentando tirar proveito em função de uma propaganda que está fazendo no horário eleitoral. Ele está dizendo que, em função do fato de ter uma maioria indiscutível, ele será um governador, um presidente da República que governará pela concórdia, pela facilitação do apoio majoritário no Congresso Nacional e no Senado Federal. Isso não é verdade. As eleições, elas continuam como sempre estiveram, desde junho do ano passado, né, que as pesquisas significam um gráfico, uma reta. Elas continuam. Não é fácil você votar em Bolsonaro e do dia para a noite votar no Lula. E nem o inverso também é possível. Você não vira bolsonarista do dia para a noite. Não é? Então, só 1% dos votos do Bolsonaro admite ir para o Lula, e só 1% também dos lulistas admitem votar no Bolsonaro. Então, essa situação vai se manter. Nesta semana, no início da semana, o Arthur Lira esteve aqui reunido com alguns prefeitos. Este cínico chegou a pedir aos prefeitos que não colaborassem com o transporte dos eleitores no dia da eleição, porque eles querem se valer do aumento da abstenção em função da dificuldade que esses segmentos C, D e E, as pessoas mais pobres da população, têm para chegar na urna no dia da eleição. Então, isso tudo vai se acalmando, nós estamos na reta final, essas coisas continuarão acontecendo, mas nós vamos ganhar a eleição aqui em Alagoas e o Lula vai se eleger presidente da República, pondo fim a esse governo fascista que teima continuar a dirigir os destinos do nosso país.
Ouvimos aqui o senador Renan Calheiros. Senador, obrigado por nos atender hoje. Um abraço. Ótimo feriado para o senhor. Tá, muito